Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: o justo perante a justiça. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, vou ler versículos 11 e 12. Dizem assim: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Hoje é 21 de março de 2024. Ainda permanecemos aqui fazendo uso improvisadamente aqui para nós transmitirmos a palavra. E desculpe se tiver alguma interferência externa aqui. Santo Deus, é no nome de Jesus que eu estou aqui em oração. Quero apresentar todos os ouvintes, a família de todos, a minha família, a minha vida, esse compromisso nosso, essa missão. Nos ajude. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu ontem falei sobre a justiça no sentido de que nós podemos até recorrer de uma forma justa, legal, à justiça dos homens. E eu falei nesse sentido quando Paulo fala lá em Romanos, quando eu li a carta dele aos Romanos ontem, e onde ele fala que os magistrados, os juízes, as autoridades eles existem para exatamente correção, né? E foram instituídos por Deus. Você perceber, a senhora, o senhor, já tem 2 dias que eu venho falando sobre essa questão de amor, de perdão, justiça. Ontem eu falei sobre amor e justiça. Hoje, já que ontem eu falei, e a gente pode procurar, ou então a justiça existe para os maus, para aqueles que são transgressores da lei. E aí termina essas pessoas nas barras da justiça. Hoje estou querendo mostrar outro personagem, ou seja, o justo perante as autoridades, perante os magistrados, perante a justiça. Aqui nesse texto base que eu li, em Lucas, a gente está vendo aqui Jesus falando sobre a condição do justo ser levado, conduzido às barras da justiça, às sinagogas naquela época, né? Aos magistrados e autoridades. Aqui, Jesus fala sobre a questão de testemunharmos a nossa fé ao mundo e, por conta disso, sermos perseguidos. Mas trazendo para o lado comum, o lado da justiça também, se um justo estiver perante as autoridades judiciais, sobretudo de uma forma injusta, ou seja, ele é inocente, está ali. Aí diz aqui Jesus
que quando isso acontecer, quando o justo estiver perante os magistrados e autoridades, que este justo não esteja ansioso, ou seja, preocupado, tenso, com o que vai responder perante a autoridade, nem o que vai dizer também. Eu entendo que aqui Jesus está dizendo, olha, fica tranquilo, fica tranquila, porque o Espírito Santo será o teu advogado, vai advogar a tua causa. Porque no versículo 12 ele diz, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Quando uma pessoa contrata, um advogado, que é o operador da justiça, para esse advogado o representar, perante, uma audiência, esse advogado instrui, dentro do seu conhecimento, da jurisprudência, da lei e tudo mais, instrui o seu cliente o que ele deve falar, o que ele não deve falar. É a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui, que o Espírito Santo vai fazer isso, ele vai dizer, vai ensinar o que nós devemos falar. Isto é o justo perante a justiça. O justo porque está ali de uma forma, talvez por conta de uma inveja, uma perseguição, uma calúnia, alguém fez com que o justo estivesse perante a justiça. Aí o Espírito Santo vai ser o seu defensor. Eu me recordo de uma passagem lá em Atos dos Apóstolos, acho que é capítulo 17, quando Paulo, ele estava passando por alguns lugares, a Polônia, e chegou ele com alguns irmãos em Tessalônica. E havia ali uma sinagoga de judeus, uma congregação. E Paulo, como tinha de costume, o texto fala, foi ter com eles. E por 3 sábados, diz ali o texto de Atos, capítulo 17, versículo 1 em diante, e por 3 sábados, Paulo, ele disputou com eles sobre as Escrituras. E eles ficaram com alguns judeus, ficaram com raiva, alguns creram. Estava junto de Paulo ali também Silas e outros irmãos. Aí o versículo 5 diz assim, mas os judeus, estou lendo Atos capítulo 17, os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns dos homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo. Trazer quem? Paulo e Silas. E não achando esses dois, trouxeram Jasson, porque Jasson era um que estava apoiando, ele, Paulo e Silas. Aí diz, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, dos juízes. Lembra que eu estou falando sobre o justo perante a justiça. Segue o texto, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, falando sobre Paulo e Silas, chegaram também aqui, os quais Jasson, esse que já estava perante os magistrados, diz aqui o texto, recolheu, ou seja, acolheu em sua casa. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, ou seja, os magistrados, que ouviram estas coisas. Aí os magistrados, diz aqui o versículo de número 9, tendo, porém, recebido satisfação de Jasson, acho que Jasson com certeza explicou
Aí vem o Espírito Santo, né? Disse a Jason o que ele deveria dizer aos magistrados, né? Jason e os demais irmãos. Aí os magistrados, diz o texto, que os magistrados soltaram os irmãos, Jason e os demais. Então, gente, eu quero concluir dizendo que se você é justo, vive de uma forma justa, buscando, mesmo com dificuldade, fazer o que a Bíblia, a palavra de Deus recomenda. Se por acaso, por alguma inveja, perseguição, alguma outra coisa, você parar, estiver perante as barras da justiça, diante de um magistrado, por exemplo, diante de um juiz, não se preocupe com o que você vai dizer, porque Jesus promete que o teu defensor, o meu defensor, o nosso defensor, o Espírito Santo, ele vai nos dizer, nos ensinar o que devemos falar. Eu quero aproveitar aqui, agradecer também o apoio, orações, enfim, tudo que a pastora Terezinha, lá do estado de Goiás, né, a nossa ouvinte assídua, colaboradora, oração, que ela sempre sai orando por nós, ela tem assim nos apoiado muito. Então, pastora Terezinha, muito obrigado. Deus continue abençoando a senhora, seu esposo, seus filhos, netos, sua igreja, seu ministério, enfim, todos. Jesus vos recompense. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.